Eu morava no interior do estado de São Paulo, na cidade de São José dos Campos. Em certa época, eu e minha família estávamos nos mudando para uma outra casa. A casa para a qual estávamos nos mudando não era uma casa velha, nem estranha, e não tinha nada demais. Porém, alguns fatos estranhos nos chamaram a atenção. No dia da mudança, minha mãe, ao verificar os novos locais da casa, estranhou porque embaixo do tanque havia restos de velas de várias cores, coisa que não é normal de se encontrar. No entanto, ela não ligou muito e continuou com seus afazeres. Depois de tudo ajeitado, começamos a nos acostumar com nossa nova moradia. Nas primeiras noites ocorreu tudo de forma normal, sem novidades. Após se passarem alguns dias, quando já estávamos nos acostumando com o nosso novo lar, coisas estranhas começaram a acontecer. Eu, meu irmão e minha irmã começamos a ouvir barulhos pela casa. Ouvimos risadas, passos, pessoas conversando, sendo que ficávamos muito assustados com aquilo. Então decidimos contar tudo para nossa mãe, os fatos que havíamos percebido. Minha mãe não ligou muito e dizia que tudo aquilo era impressão nossa, devido a estarmos vivendo em uma outra casa. Bem, diante daquilo, resolvemos continuar com nossa nova rotina, pensando que não fosse acontecer mais nada, até que coisas mais estranhas começaram a acontecer. Em determinada manhã, minha irmã acordou assustada, pois ela e meu irmão dormiram em suas respectivas camas, e de manhã acordaram em uma outra cama, ou seja, em camas trocadas. Muito assustador. Luzes acendiam e apagavam sozinhas, e sempre ouvimos passos. Todos esses fatos assustadores se repetiam, chegando ao ponto em que nós havíamos nos acostumado com a situação. Afinal, éramos crianças e achávamos que era só medo. Eu era muito medrosa e sempre chamava minha mãe para me levar ao banheiro ao tomar água de madrugada. Houve uma noite em que eu chamei minha mãe e ela sempre ia ao meu quarto no escuro. Então escutei os passos dela se direcionando até meu quarto. Quando os passos chegaram perto da minha cama, senti sua presença ao meu lado. Neste momento, pedi para que ela me levasse ao banheiro. Mas quando olhei para ela, levei um susto muito grande, pois não era minha mãe que estava ali ao lado da minha cama, e sim um vulto alto e escuro. Neste momento, quase tive um treco e comecei a gritar, chamando pela minha mãe. Ela, ouvindo meus gritos, foi correndo para o meu quarto. Quando contei para ela o que havia acontecido, ela não ligou muito e me disse que eu devia estar sonhando e que era tudo minha imaginação. Os fatos continuaram acontecendo, até que as coisas estranhas começaram a chegar pelo correio, e sem remetente. Uma dessas coisas era uma estranha foto de um peito masculino, com uma grande borboleta. Como minha mãe não acreditava nesses fatos sobrenaturais, ela até achou a foto interessante, e acabou mandando fazer um quadro, o qual ela tem até hoje. Os passos e coisas estranhas continuaram acontecendo, e devido a isso tudo, eu tinha muito medo daquela casa, até que minha mãe resolveu nos mudar de lá. Não sei se foi porque vimos coisas demais, ou se ela acabou também vendo algo, e ficou com medo, pois não comentava nada conosco. Quando chegou o dia da mudança, estávamos tirando os móveis do meu quarto e dos meus irmãos. Em um determinado momento, um dos tacos do piso se soltou. Embaixo do taco, onde era o solo do quarto, havia terra vermelha. Estranhamos aquilo, mas nem ligamos, pois estávamos mesmo indo embora daquele lugar assustador. Quando fomos apagar a luz do quarto, o interruptor saltou sozinho e voou, sabe-se lá aonde, porque procuramos no quarto todo e não o achamos. Depois que nos mudamos de lá, uma vizinha disse à minha mãe que aquela casa era uma casa de macumba e que nosso quarto era o terreiro. Isso explicava muita coisa, e não era à toa que tantos fenômenos assustadores aconteciam naquele local. Finalmente nos mudamos para uma outra casa. Lá pensávamos que tudo iria melhorar, mas fatos muito terríveis estavam por vir.